4 capítulos de Ruth. Espero que você tenha tido a curiosidade de ler o segundo, né, para estar acompanhando comigo agora. E é interessante que quando a gente começa a ler, veio à minha mente a minha história. Não sei qual que é a sua história, né? Não estou falando só a sua história recente, mas eu estou falando a história da onde você vem, né? Não sei se você já teve o prazer, né, de conversar com seus antepassados, seu bisavô, não sei se você teve, o avô, a avó, e conversar sobre a história deles, como que aconteceu as coisas na vida deles, né? E essa é uma questão que quando a gente lê Ruth, a gente fica pensando, qual que é a minha história, né? Qual é a história da minha família? Como que eu formei esse caráter que eu tenho muito baseado naquilo que eu venho aprendendo, né, das pessoas que estão na base da minha família, né? Então, essa questão ela é muito presente em Ruth, mas principalmente uma coisa que a gente vê em Ruth, a presença de Deus, né? Hoje o tema é debaixo das asas do Todo-Poderoso. Você já pensou nisso? Antigamente eu não tinha nem noção, mas depois que eu entendi quem é o Senhor, eu percebi o cuidado que Ele teve comigo. Eu já falei sobre isso em outras pregações. O cuidado que esse Deus maravilhoso teve comigo, mesmo sem eu o conhecer, mesmo sem eu ter um relacionamento com Ele. Mas Ele cuidou de mim, né? Porque Ele conhece a minha história, toda ela, né? Ele conhece toda a minha história. E de alguma forma Deus está presente e está cuidando da nossa história. E é isso que a gente tem que entender. E talvez isso que você possa entender nesse capítulo 2 de Ruth. Vamos orar e a gente vai ler, tá bom? Pai, eu quero agradecer essa manhã. Incomparáveis são suas promessas para cada um de nós. Que a gente possa ter a consciência da tua presença, ter a consciência de que o Senhor tem cuidado de nós, protegendo cada um de nós com as suas asas poderosas. E debaixo das suas asas nada pode nos afetar, Senhor. Desde que a gente entenda que a proteção nossa está no Senhor, que a nossa confiança está no Senhor. Que essa manhã a gente possa ouvir a tua palavra e sair daqui pleno de conhecimento de que o Senhor tem cuidado de nós. E gratos por isso, em nome de Jesus. Amém. Ruth capítulo 2 diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. E ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam ele: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde manhã e até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai nas vasilhas e bebe o que os servos tirarem. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz. Ele disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixastes teu pai e a tua mãe, a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas buscastes refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor, pois me consolaste e falaste ao coração.
da tua serva, não sendo eu ainda nem uma das suas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, molha no vinho o teu bocado. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu a ordem aos servos, dizendo: até entre as gavelas deixe colher, e não a censureis. Tirai também os molhos de algumas espigas e deixais para que elas apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu a sogra, que havia apanhado também o que sobejara, e depois de fartar-se, tirou e deu à sogra. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sogra onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor em cujo trabalho trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe ainda Noemi: este homem é parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem a cega que tenho. Então disse Noemi a sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saias com a serva dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega de cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém? O contexto aqui, a gente estava vendo na semana passada, é que as tragédias que acontecem na vida de Noemi faz com que ela, com a notícia que tinha pão em Belém, ela decida voltar. Então ela tenta convencer de todas as formas as noras de voltarem, mas as noras, uma volta, né? E Ruth decide ficar com ela. E no final do capítulo 1 diz: chegaram a Belém no princípio da cevada, né? Esse é o contexto. Eles voltam para Belém, Noemi e Ruth, e voltam para o início da colheita, né? Da cevada. E é interessante esse texto, e a gente tem que entender dois aspectos da lei mosaica para a gente entender todo esse capítulo aqui. Primeiro aspecto é a lei do levirato, que quando um homem morria, o irmão casaria com a cunhada, para que o filho, né, que nascesse, né, do relacionamento do irmão com a cunhada, desse nome ao clã, né? Então, o Malom, que era o esposo de Ruth, ele não tinha um legado, porque ele tinha morrido. Então, Noemi e Ruth não tinham um legado. E todos os bens que Elimeleque tinha, quando ele saiu de Belém, ele deve ter vendido e tudo, não poderia ser resgatado por ninguém mais, a não ser pelo segundo aspecto da lei de Moisés, que era o resgatador, um parente próximo. Que Noemi fala assim: esse é um nosso parente, né? Há um dos nossos parentes que pode resgatar. O que o parente faria? Se ele realmente se envolvesse ou com Noemi ou com Ruth, ele pediria, né, para agora a pessoa que possuía todo o que Elimeleque tinha, ele compraria, ele tinha um direito de compra ao valor estabelecido, né? E essa compra, esse resgate de tudo que lhe pertencia a Elimeleque passaria ao filho de Ruth. Daria, né, para Noemi uma nova esperança. E essa esperança que a gente percebe que Noemi não tinha mais. Ela conhecia bem a lei, mas ela tinha perdido. Lembra que eu falei que ela estava amarga semana passada? A amargura de Noemi fazia com que ela não enxergasse aquelas coisas que estavam tão claras, né, da lei. Ela não acreditava mais que pudesse acontecer isso. Tanto que no começo do capítulo 2, quando Ruth fala para ela: eu vou cegar, vai minha filha, mas ela não está nem, sabe, a mente dela está longe de tudo. A mente dela está longe de tudo.
né? Então ela continuava até aqui, até o começo do capítulo, ainda amarga, sem esperança nenhuma. Então, entendendo esses dois aspectos da lei, que existia alguém que pudesse talvez resgatar, né, toda essa questão, né, da família e do clã, né, de Elimeleque e de Noemi, a gente vai para o texto que a gente está estudando aqui. O primeiro ponto desse texto é um encontro providencial, né? Apesar de ser, né, no texto fala assim que Ruth ela foi caminhando e casualmente se encontrou, né, no campo de Boaz, né, que era um resgatador. O casual, né, para Ruth e para o narrador, para Deus não é providência de Deus. Deus providencia as coisas de uma forma tão especial, né? E a gente vê no capítulo 2, versículo 1, tinha Noemi um parente de seu marido, né? E esse senhor de muitos bens, olha, era um cara bem conceituado, tinha bens, tinha terras, tanto que ele cuidava muito bem da terra deles. A gente vê que ele saiu da onde ele estava de Belém e foi para a plantação para ver como é que estavam as coisas. Ele era uma pessoa rica, influente e também cuidadosa de todas as coisas que eles tinham, né? E a gente vê que Ruth aqui no 2, fala Ruth Moabita, fala deixa-me ir. O que pensava, o que passava na cabeça de Ruth? Ruth, na verdade, a dedicação da vida dela era pela sogra, Noemi. A vida dela seria, e ela já tinha decidido sobre isso, cuidar da sogra, né? Ela decidiu isso como um propósito de vida. Ela abandonou família, deuses e tudo, está lá no capítulo 1, e é uma das passagens que eu li a semana passada, mas tão linda, no 16, fala assim, não me instes para que te deixe, nem me obrigue a seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e eu serei sepultado. E faça meu Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esse era o sentido da vida de Ruth. Ela não tinha nenhuma outra ambição a não ser cuidar da sogra. E isso foi visto por Deus de uma forma muito agradável a Deus. Isso agradou a Deus. Algumas decisões que nós tomamos na nossa vida, que são de amor ao próximo, de dedicação ao próximo, agrada a Deus, né? A gente sabe disso. Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o amor de Ruth a Noemi agradou a Deus, né? E apesar de ela não querer mais nada, não estar interessada em mais nada, Deus tinha um propósito maior para a vida de Ruth, né? E lá em Ruth, capítulo 1, 9, Noemi ora para que Ruth e Orfa, né, a outra nora, que elas encontrem um marido, encontrem um lar, encontrem uma vida, né? E ela faz essa oração assim, volta para o seu povo, encontre um marido, seja feliz na sua vida, seja feliz com seus deuses. E essa oração, né, de Noemi pela nora, ela foi ouvida por Deus, mas de uma forma muito melhor do que ela imaginava, né? Ela não imaginava o que Deus poderia fazer. Ela não tinha nem mais esperança do que Deus podia fazer. Ela queria que Ruth fosse feliz conforme ela quisesse ser feliz, né? Escolhendo os seus caminhos. Mas Ruth escolheu os caminhos do Senhor, né? Ela escolheu estar debaixo das asas do Senhor. E é isso que faz toda a diferença nessa história. Escolher estar debaixo da proteção de Deus. E caminhar na proteção de Deus. Sem pensar em mais nada a não ser que Deus estaria a protegendo, né? Então, ela orou, né? E ela pede para a sogra para que ela vá apanhar as espigas. Como que era assim? Eles tinham a plantação, e os homens ceifavam, né? Eles cortavam as espigas de cevada, ia colocando os feixes, e as pessoas, os mais pobres, os estrangeiros, viúvos e órfãos, eles iam atrás. O que sobrava eles pegavam. Não sei se você já roubou jabuticaba em algum lugar, não sei se você já fez isso, roubou fruta de alguém, né? Você vai pegar as melhores, né? Eu já fiz isso, viu, irmãos? E às vezes a gente até levava tiro de sal, não sei se você já levou tiro de sal.
É perigoso. Uma vez um cara, nós fomos pescar e voltamos com as varas de pescar, eu e 2 amigos meus, e nós paramos para roubar manga, né? Não é roubar, né? Tinha um monte de manga, nós pegava a manga e começamos a chupar. Aí um senhor chegou, pegou as nossas varas de pescar assim, e foi indo embora. Eu falei, a vara é minha. Eu falei assim, a fruta é minha. Nunca mais nós vimos aquela, né? Mas aqui, olha como que Deus é maravilhoso. Deus olhava para o povo dele, mas Deus tinha olhos para os outros povos. Isso é que Israel, muito difícil, poucos entenderam. A intenção de Deus de escolher uma nação, né? Escolher Abraão para constituir uma nação, para que ele reinasse sobre a nação, é porque as outras nações ao redor pudessem enxergar esse povo e falar, esse povo tem um Deus poderoso. E através do amor de Israel por Deus, esse povo se atraísse a Israel, mas atraído pelo Deus de Israel, como Ruth fez. O seu Deus é o meu Deus. Essa era a intenção de Deus. Então, quando Deus coloca essa questão, essa lei, para não colher, né, tudo que tinha, mas deixar alguma coisa. Não criteriosamente, pegava todos aqueles fardos, tudo que tinha para o dono da plantação, não, eles deixavam. Veja aqui para você Levítico 19:9. Levítico 19:9 diz assim: quando cegares a messe da terra, o canto de seu campo não cegarás totalmente, nem as espigas que caírem colherás a messe. Né? Esse era um ponto. Por que Deus fazia isso? Por que Deus tinha esse cuidado? Não seja criterioso, deixe alguma coisa. A gente vai lá em Deuteronômio 24, a partir do 19. E a gente percebe como que Deus é bondoso. E como que nós, como igreja, temos que ter esse coração bondoso. Ele fala assim no 24:19: quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espiga, não voltarás a tomá-lo, para que o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será. Para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para que o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vidimares a tua vinha, não tomareis a rebuscá-la para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, e será o restante. Lembrar-te-ás que foste escravos na terra do Egito, pelo que eu te ordeno, não faças isso. Olha como que Deus é maravilhoso. A gente tem que lembrar que nós fomos escravos, que nós, em determinado momento da nossa vida, Deus não estava presente porque a gente era escravo, né? Não estava presente no sentido de nós termos um relacionamento com Deus. Então deixa para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, deixa para os mais pobres. E é interessante que o pão de cevada é conhecido como pão do pobre, né? Aquela questão de você olhar para aqueles que têm necessidade. Então Deus fala bem claro para eles, olha, deixa essa lei bem clara, para que essas pessoas que eram pobres, viúvas, né? E a gente sabe que a gente está tratando de 2 viúvas aqui, Ruth e Noemi, 2 viúvas. Então ela vai atrás, ela vai cegando e ela pede permissão, ela não vai, né? Ela pede permissão, e a gente sabe que em Juízes a gente percebe que o relacionamento de Israel com os povos à sua volta era muito difícil. Eles roubavam muito dessas plantações, né? Então geralmente o estrangeiro é mal visto. Mesmo o estrangeiro pobre, a viúva e o órfão, eles não se importavam muito com isso. Por isso que Deus deixa uma lei em que nem todos seguiam, né? Então, a Ruth corria um risco andando atrás de ser abusada, de ser maltratada. Ela corria esse risco, ela sabia disso. Tanto que Noemi fala para ela, continue lá, né? E Boaz fala para ela, não saia daqui, que aqui você vai ser protegida, né? Então, todo esse cuidado, né, de Ruth e dela pedir permissão e começar a colher, e ela aqui, o texto fala
casualmente, no versículo 3, ela chegou ao campo e apanhava após os segadores, e por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, né? Então, ela não teve a intenção, eu vou, quem que é o resgatador, eu vou lá, não. Ela casualmente ela apareceu ali. O casual para ela, né, era providencial de Deus. Deus estava providenciando esse momento especial. E eu acho isso que é tão especial. Por isso que a gente tem que pensar como Deus cuida de nós. Como Deus tem cuidado de nós, mesmo que a gente não perceba. Ele tem cuidado de nós, amém, irmãos? Ele cuida de uma forma tão especial, né? E ele honra, de certa forma, Ruth, algo que ela não tinha nenhuma pretensão. Ela não tinha pretensão de nada. O objetivo dela, como eu falei, era cuidar da sogra, né? Então esse encontro, né, ele veio, e é interessante, no 4 ele fala assim: eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe: o Senhor te abençoe. Ele era um homem bom. Boaz era um homem cuidadoso, é um homem que abençoava os seus trabalhadores. Eu creio que os trabalhadores de Boaz gostavam de trabalhar com ele, porque ele era um homem correto, honrado, né? E ele bate o olho nessa moça, né? Não sei se você já percebeu, Boaz ele estava disponível. Olha que interessante, né? Não sei se ele era viúvo nem nada, ele era mais velho. Na Bíblia fala que ele devia ter entre 60 e 70 anos, né? Ruth devia ter entre 30 e 40 anos, mas ele olha para ela com respeito, mas com interesse. Eu acredito que Ruth era bonita, tá? Porque se a gente for ver da descendência de Davi, Davi era um homem bonito. E o filho de Davi, Absalão, era o homem mais bonito que teve na terra, né? Antes de eu nascer, né? Da sola do pé à cabeça, diz que era muito bonito, né? Absalão. Então, eu acredito que Ruth era bonita, né? Mas isso não importa, porque a beleza de Ruth, para Boaz, estava no caráter de Ruth. E quando ele pergunta para o servo, respondeu-lhe: e essa moça moabita? Não, ele fala assim no 5. E perguntou Boaz, servo ao encarregado dos segadores: de quem é essa moça? A quem pertence essa moça? De quem ela é serva? Né? E aí ele responde: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Tudo que Ruth fez por Noemi foi visto. Aquele povo, você sabe como que o povo é fofoqueiro, né? Quem que é essa moça? É a Noemi, ela é moabita, não sei o quê. Ela veio com Ruth. Assim são, né? Se você quer saber da sua vida, pergunta para sua vizinha. Ela vai falar tudo sobre a sua vida que você nem fala, né? Então, eles conheciam, né, muito, e ele conhecia a história. E o que chama a atenção dele para Ruth, conhecendo essa história, é que ela é uma mulher que honrou a sogra. E é uma mulher que deixou seus deuses para seguir o Deus de Israel. E aí o rapaz fala, ela pediu para a gente para rebuscar as espigas junto às gavelas, né, após os segadores, e assim ela veio, e desde amanhã até agora está aqui, menos um pouco esteve na choça, né? Quer dizer, ela sacudida, trabalhadora, né? Então eu acredito, né, que esse encontro providencial, de certa forma, ele, e com certeza fez toda a diferença em toda a história. Ele olha para ela e ele tem um interesse genuíno por ela, né? E se a gente for pensar um pouco na nossa história, né? Eu conheço muito tempo atrás uma moça que viu um moço muito bonito em Passa Quatro, né? Não foi ele que viu ela primeiro, ela viu ele primeiro, e ela falou assim, nossa, que moço bonito, né? Aí ela perguntou para a moça, quem que é esse moço? Falou assim, esse moço, ele é seu parente, ele é irmão de fulano, né? E essa moça viu esse moço e ela ficou muito interessada. E esse moço era muito bonito mesmo, mas quando esse moço viu essa moça também, falou, nossa, que moça bonita. E aí, hoje eu tenho 4 filhos aí, tá bom? Pra vocês verem aí. Tudo bonito. Mas aí a gente vai para Boaz, e é interessante também, uma coisa que a gente pode entender de Boaz, por que Boaz tinha tanto zelo por uma estrangeira? Sabe de quem que Boaz era filho? Ele é filho de uma prostituta chamada Raabe. A mãe dele, né, lá em Jericó, quando os muros de Jericó foram derrubados, Raabe
viu que esse povo de Israel estava vindo para Jericó, e ela falou assim, não podemos vencer esse Deus. Esse Deus abriu o mar, e ela conhecia a história. E ela se rende a esse Deus e fala para o povo de Israel, quando vocês tomarem Jericó, lembre-se de mim. Aí ele fala, põe um lenço escarlate que a gente vai invadir e a sua casa não será afetada, a sua família também, mas ponha protegida a sua família. E Raabe, ela com essa fé em Deus, ela foi alvo da graça de Deus. E de Raabe e de um homem chamado Salmão nasceu Boaz. Você vê como que as coisas, como Deus faz, né? E Boaz é herdeiro de todas as coisas que Salmão tinha. E aí, baseado nessa história da graça de Deus, quando a gente é graciado com o favor de Deus, a gente entende como que é importante a gente olhar para as pessoas como Deus olha, com o amor, com o cuidado que Deus tinha. Então, essa história, eu creio, de Boaz, fez com que ele tivesse um olho diferente sobre os estrangeiros também. Sobre uma moabita, que eu falei semana passada, que os moabitas foram amaldiçoados por um tempo por Deus, porque eles não deram pão nem água para o povo de Israel, né? Então ali veio a questão, né, dele olhar para Ruth com graça, né, com bondade, né? E aí a gente vê esse interesse genuíno, né, de Boaz por Ruth. Ele começa a olhar para ela com um interesse genuíno. A gente vê no versículo 8 ao 17. Né? E ele tratou ela como seu povo. Olha no 8 e no 8 até o 9. Ele diz assim, então disse Boaz a Ruth, ouve minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passas daqui, porém ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após ela. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ele falou assim, olha, você está sob a minha proteção. Eu vou cuidar de você. Fica aqui com minhas servas, colha o que elas colherem, e eu estou cuidando de você. Né? Ele olha para ela com um interesse genuíno, com uma bondade sincera. Né? Aqui eu não estou falando assim que, eu vou casar com essa moça. Não, ele poderia ter uma certa, começa a nascer, né, nele, no coração dele, um interesse por ela, mas de uma forma muito respeitosa. Né? E ele falou, eu vou cuidar dessa moça, porque essa moça honrou a Deus cuidando da sogra, então eu vou abençoar a vida dela também. Porque Deus está abençoando a vida dela, eu vou também abençoar. Esse é um sentimento que nós temos que ter com relação à nossa vida, né? Como Deus tem nos abençoado, então nós temos também ser bênção na vida das pessoas, né? E essa é a intenção, né? E ele traz ela, inclusive, ele não trata ela como uma serva, mas ele trata ela como uma pessoa da sua própria casa, né? No versículo 14, ele fala assim, ó, a hora de comer, Boaz disse, achega-te até aqui e come do pão e molha no vinho o seu bocado. E ele se assentou aos seus segadores e lhe deu grãos tostados de cereais, e ela comeu e se fartou e ainda sobejou. Ele começa a cuidar dela como uma pessoa da sua casa, como se trata um filho, como se trata uma filha. E esse cuidado é tão especial, né? E no 15 ao 17 fala assim, levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo-lhe, até entre as gavelas deixai colher e não censureis. Tirais também dos molhos algumas espigas e deixais que ela apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou e apanhara quase uma efa de cevada. Aqui eles falam, algumas pessoas falam que eram provavelmente 40 quilos. Ela devia ser uma mulher forte também, né? Bem fortinha, bem robusta, né? Antigamente, quando a gente quando eu falo assim, nossa, essa mulher é forte, é que ela era gorda. As mulheres ficavam uma fera, né? Uma vez falaram para minha irmã, nossa, como você está forte, ela ficou tão triste, porque estava falando que ela estava gorda, né? Mas aqui, ela era uma moça que trabalhava muito. Era uma moça
dedicada à tarefa dela, né? Então ela apanhou porque ela pensava em quem? Na própria sogra. Né? Você não está muito robusta não, tá? Toda esbelta, bonita, né? Como Boaz viu Ruth, né? Mas aqui, o que a gente percebe também, como eu falei de Ruth, ela estava ali e é uma pessoa que entendeu muita graça de Deus. Ela no 10, ela fala assim, ó, então ela inclinando-se o rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Então ela não está falando assim, ó, eu mereço, eu tenho isso, eu tenho direito a isso, aquilo. Não, ela está ali sabendo que ela está usufruindo da riqueza de uma outra pessoa. Ela não fala nada sobre direito, sobre nada. Ela está ali aproveitando da graça e do favor de uma pessoa. E a resposta de Boaz para ela, que eu li a semana passada, eu vou ler de novo, o versículo 11 e 12, ele enxerga realmente o valor que essa mulher tem. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai, tua mãe, a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Né? E aí ele fala no 12, o Senhor retribui o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas buscaste refúgio. Esse é o grande ponto que eu falei semana passada, que Ruth se refugia em Deus, né? Sobre as asas, sobre a proteção de Deus. Ela enxerga o valor real, né, de estar na presença de Deus. E Boaz enxerga o caráter e o verdadeiro valor que tem Ruth. Não só a beleza, né, mas o caráter dessa mulher. Ele vê ela uma mulher valiosa, né? Lá em 1 Pedro 3, quando ele fala da mulher, né, ele fala que não seja o adorno, nem nada, né, mas uma mulher temente a Deus e um coração dedicado a Deus. É isso que Deus enxerga, é isso que Deus valoriza. E é isso que Boaz viu em Ruth, uma mulher valorosa para o Senhor. E é isso que você, mulher dessa igreja, deve buscar no Senhor. O valor seu não está em nada mais a não ser do temor a Deus e da dedicação que você tem por Deus, né? E aí Deus vai abençoando, vai cuidando, e aí você entende que é estar debaixo da graça de Deus, da proteção de Deus. Não só mulheres, homens também, mas nós temos que estar debaixo da proteção de Deus. O Salmo 57, versículo 1, diz assim, ele fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra de tuas águas me abrigo, até que passe as calamidades, né? Então o salmista, ele entende, né, que é por misericórdia, por cuidado de Deus, né? E a minha alma se refugia no Senhor. À sombra de suas asas eu encontro um abrigo. Como é bonito a gente saber que nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Ter essa consciência, né? Apesar ele fala de calamidades, apesar das circunstâncias às vezes estar difíceis, né? Mas nós estamos abrigados debaixo da proteção do Senhor, né? É uma questão que muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis e a gente fica com a dúvida, será que Deus está presente, está cuidando? Ele está cuidando. Se você olhar voltando para Ruth, imagina isso, né? Ela e a sogra não tinham o que comer praticamente. Calamidade, né? Passando fome. Mas ela vai uma batalha, ela vai batalhar, né? E nessa luta dela de conseguir alimento para casa, para pão, né? O pão de cevada, o pão do pobre, eu falei, aquele menininho lá na multiplicação dos pães, ele deu 5 pães de cevada para Jesus, né? Aquele pão foi multiplicado. Então, ela, nessa dificuldade, ela
estava sob a proteção de Deus. E eu tenho consciência que ela sabia disso, porque ela escolheu isso para ela, né? Ela não escolheu a facilidade de se voltar para o povo dela, mas estar junto com uma viúva que não tinha nada para oferecer para ela, materialmente falando. Materialmente falando. E Noemi achava também que não tinha nada para oferecer para ela, materialmente falando, nem espiritualmente falando. E esse foi o erro de Noemi, né? E aí a gente vem, terceiro ponto, da amargura para a esperança. Quando Noemi volta, ela está lá no 18, ela fala assim: tomou, veio à cidade, viu a sua sogra, que havia apanhado também o que sobejava, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Depois ela se alimentou lá de coisa, ela trouxe algo para a sogra. E ela deu de comer à sogra. Sabia que a sogra devia estar com fome, devia estar, né, cansada, desgastada. Então lhe disse a sua sogra: onde colhestes hoje? E aí ela vê Ruth com aquele fardo, né, de cereal, né, esse é um grão que depois você torra, depois você amassa, faz a farinha para você fazer o pão. E a alegria dela de ver aquilo, nossa, que bênção, né? Porque geralmente quando a pessoa vai, ela trazia pouco, não trazia muita coisa. Mas ela viu que Ruth trouxe muita coisa, como se fosse uma pessoa de uma família mesmo rica, né? Aí ela falou: onde trabalhasse, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Ela ainda não sabia quem era, né? Mas ela falou: nossa, essa pessoa foi bondosa com você, porque ninguém colhe tanto se não for favorecido pelo dono, né? E aí Ruth conta a sua sogra onde havia e disse: o nome do Senhor cujo o campo trabalhei é Boaz. E aí ela sabe que Boaz é parente do marido Elimeleque. E aí que eu falo, toda a amargura, toda a falta de esperança de Noemi se transforma. Ele é um resgatador. Ele é parente do meu marido, ele pode devolver aquilo que nós perdemos, né? Ele pode ser alguém, né, que pode dar uma posteridade para mim, para o meu marido, para os meus filhos. Nem tudo está perdido. Debaixo das asas do Senhor nem tudo está perdido. Pense sobre isso, né? O 20 fala assim: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência. Olha que coisa, ela, até aquele momento, ela não conseguia enxergar um Deus bondoso, só um Deus de juízo. Só um Deus que julga severamente, que pune severamente. Ela não conseguia ver um Deus bondoso. Que falou: não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ela pensou: meu marido, meus filhos morreram, mas Deus está olhando para mim ainda e para a posteridade deles também, né? Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Os parentes próximos de Elimeleque poderiam resgatar tudo aquilo que ela tinha perdido. E ele era um, ele não era o primeiro nem o principal, mas era um deles. A gente vai ver isso nos capítulos seguintes, né? Dessa história tão bonita, tão romântica, né? Romântica, né, irmãos? Amém? A bênção que é o nosso marido, a nossa esposa, porque faz parte de um plano maravilhoso do Senhor, né? Então, ele vem e fala isso: é o nosso parente, é um dos nossos resgatadores, né? E aí ela começa a ser aquela questão da casamenteira. Você já viu essas mulheres casamenteiras? Fulano vai casar com cicrano, cicrano vai casar com, né? Ela já começa a planejar isso aí, né? O 21 em diante ela fala assim: continuou Ruth a Moabita, também ainda disse: com os meus servos ficarás, né? Ruth fala para ela, até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te moleste, né? E assim ela passou a pensar: nossa, esse Boaz pode se interessar por essa moça, né?
tão abençoada na minha vida, né? Há um tempo atrás, parecia que o Ruth era um estorvo. Ela estava me seguindo, então me segue. Você quer me seguir, me segue. Ah, você quer ir lá na plantação? Vai, né? Mas quando ela começa a enxergar Ruth como bênção, Deus como bênção, né? E aqui tem uma coisa muito importante para a gente enxergar. Como você enxerga Deus de forma teológica, né? Duas teologias diferentes tem aqui. Há uma de Noemi, que no princípio ela enxergava Deus como punitivo, né? No 1,13b diz assim: o Senhor tem descarregado contra mim a sua mão. Ah, Deus, o juízo de Deus está sobre a minha vida. Deus está me punindo por tudo aquilo que eu fiz. Esse era o pensamento dela, né? O 20b, ele fala assim também no final: mora porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. No 21, no final, ele fala assim: o Todo-Poderoso tem me afligido. Ela não conseguia enxergar um Deus que é soberano, mas que era um Deus de amor, de graça. Isso é muito triste, irmãos. Se nós só enxergamos um Deus punitivo. Às vezes as pessoas estão lendo o Antigo Testamento, parece que Deus é um Deus severo, mas é um Deus de graça, de amor também. A gente tem que enxergar a justiça de Deus e o amor de Deus de um peso igual, né? Deus é tanto juízo e justiça como é um Deus de amor. Nós não podemos perder esses dois parâmetros de Deus. Senão a nossa teologia ela fica incompleta e aí ela passa a errar de um lado e errar de outro. É um Deus de justiça, mas é um Deus de amor. É um Deus de justiça, mas é um Deus de misericórdia, de compaixão, né? E aí ela começa a enxergar esse Deus benevolente que ela fala: olha, ele não tem deixado a sua benevolência para comigo, né? E ela olha para Deus de uma forma diferente. Um Deus de amor, um Deus que cuida e que estava cuidando dela, que trouxe ela de volta para Belém para cuidar dela. Que trouxe ela de volta para Belém para dar para ela uma esperança, né? De um neto e de um futuro, né? A gente sabe que depois da descendência dela vem Davi, o rei Davi. Quanta bênção, né? Já Ruth, olha que interessante, ela tem uma ideia de Deus bondoso e ela vive sobre a questão de Tessalonicenses que fala assim: em tudo dai graças. Quando ela começa a seguir a sogra, ela dá graças por tudo, ela entende o que Paulo entendeu, que minha graça te basta. Então ela está vivendo, catando espiga ali, colhendo a espiga atrás dos servos de Boaz ali. E tudo que vem para ela, ela agradece a Deus. Ela não olha para um Deus punitivo, mas ela olha para um Deus de graça, de amor. Ela enxerga isso. E tudo que ela recebe, ela partilha. Ela não tem aquele egoísmo, não é meu, né? A atitude de Ruth é uma atitude tão bonita diante de Deus, por isso que Deus cuida dela. E cada vez mais ela vai ficando mais próxima de Deus, mais entende o amor de Deus, né? E essa questão dessa bondade de Deus, né? O sentimento dela é: eu não mereço nada. A gente não pode perder também esse sentido, tá? O que você merece de Deus? O que nós merecíamos de Deus? É a condenação. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Essa é a ideia, nós não merecemos nada. Então, se nós não merecemos nada, tudo que vem de Deus é graça. Então, eu sou grato por tudo. Sou grato por respirar, sou grato por viver, né?
E aí eu passo a ter um coração generoso diante das coisas que Deus tem me dado. Deus é tão bondoso, né? Se nós enxergamos Deus conforme nós devemos enxergar, a nossa vida cristã ela se torna uma vida abençoadora. Não é nada que é tudo meu. A amargura não existe no nosso coração. Imagine se Noemi, desde o começo, ela tivesse esse sentimento de Ruth. Glória a Deus. Deus me mostrou que Jerusalém tem pão, vou voltar para lá. Deus, ela não chegava para as mulheres e falava assim, não me chame de Ruth, de Noemi, mas chame de Mara, porque sou amarga, estou amarga, Deus tem me maltratado, eu estou sofrendo, né? Ó vida, ó azar, né? Essa é a questão. Então, a nossa visão tem que ser a visão que Ruth teve com relação a Deus. Um Deus de graça e de bondade. E Boaz, para nós, representa o Redentor, aquele que nos redime, aquele que nos comprou. Nós éramos escravos e fomos comprados por alto preço. Né? Cristo é o nosso resgatador. Amém? Ele nos tirou de um lamaçal, de uma tristeza e nos trouxe para o reino de amor, das trevas para a luz, né? Perdão, salvação, santificação, tudo isso nós temos em Cristo. Né? Então, o símbolo, o significado, o símbolo de Boaz para nós é aquele que nos resgata, aquele que nos compra. E o preço foi cruz, o preço foi sangue derramado na cruz, por mim e por você. E se nós conseguirmos enxergar isso de uma forma plena, a gente começa a olhar para Deus e entende que foi só por graça. Nenhum de nós merecíamos nada, foi graça. Graça, graça, superabundante graça. Né? E esse entendimento faz toda a diferença. Lá em Hebreus fala assim, hoje se ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Né? Ele está falando muito do povo de Israel, que o povo de Israel endurecia o coração dele. Como Noemi fez, ela endureceu o coração dela, ela ficou amargurada, ela não conseguia enxergar a bênção e a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela não conseguia enxergar mais, até que dá um clique, ela enxerga algo, ela fala, agora sim. Como que Deus é bondoso, né? Como Deus é bondoso de não matar Noemi, e falar, não, você não, né? Mas Ele cuidou dela até que ela pudesse enxergar essa bondade. Agora você imagina que se Noemi agora não tem um novo objetivo de vida, né? Ruth não estava pensando ainda em casamento, nada disso, tá? Mas a sogra já estava pensando, uma mulherzinha, né? Glória a Deus, que Deus teve misericórdia dela e ela era uma mulher abençoadora também, agora ela passa a ser uma mulher abençoadora. Ela começa a enxergar um propósito maior de Deus, uma promessa maior de Deus para a vida dela e para a vida de Ruth. Agora ela passa a olhar para Ruth, não só para ela, para o sofrimento dela, mas ela olha, essa moça, ela é a bênção que Deus me deu. A maior bênção que Deus me deu está aqui, do meu lado, que é a minha nora. Amém? Quem que é a bênção que Deus te deu? Quantas coisas Deus tem te dado? Você tem sido grato por Deus? Você tem sido grato por tudo que Ele tem feito para você? E como você demonstra essa gratidão, né? Pelo seu resgatador. Amém? Vamos orar? E no próximo capítulo, a casamenteira vai fazer os trabalhos dela, né? E Deus vai cuidar de todas essas questões. Dessa história romântica com final feliz. Quando o pessoal do som aí está pensando qual música que nós vamos cantar no final para dar um tchan nessa pregação,
Nós vamos orar e agradecer ao Senhor pela bondade. Eu quero dizer para você que o nosso resgatador vive. Aquele que nos resgatou, aquele que nos comprou. E se você chegou aqui ainda sem conhecer a Cristo, vá para debaixo das asas dele, pede a proteção dele. Ele cuida de você. Mas você tem que falar assim: o Deus de Noemi é o meu Deus. Esse Deus é o meu Deus, é esse Deus que eu quero para mim, porque é um Deus que vai me proteger. Ele não vai me livrar de algumas coisas que eu vou passar, mas Ele vai estar comigo, me protegendo, cuidando de mim. E Ele me comprou. Você só pode falar que Deus te comprou se você entender realmente quem Cristo fez por você. Ele morreu na cruz e pagou pelos seus pecados. Ele pagou pelos seus pecados. Ele resgatou você e tirou você das trevas para a luz. Você só vai entender isso se você se render a Ele. Eu estou agora debaixo das suas asas, Senhor. Cuide de mim, proteja. Se você ouviu a voz do Senhor hoje, não endureça seu coração. Se renda a Ele. Amém? Vamos cantar uma canção? Vamos ficar de pé, irmãos?